A poesia é de fato fruto de um silêncio, que sou eu, sois vós e é ele, Ferreira Goulart, o nosso entrevistado de hoje. Ferreira, você nasceu Ribamar e se transformou em Ferreira Goulart. Como é que foi essa mudança de nome? É porque no Maranhão, todo mundo é José de Ribamar, né? Porque tem um santo que é o padroeiro da cidade, São José de Ribamar, sabe? Então as famílias todas botam os seus filhos, botam o nome em geral, José de Ribamar. Então tem José de Ribamar Ferreira, que era eu, José de Ribamar Pereira, José de Ribamar de Souza. Eu assinava Ribamar Ferreira. Aí um dia saiu no jornal o poema de um Ribamar Pereira com o meu nome, Ribamar Ferreira. Era um poema muito ruim, aí eu fiquei chateado e mudei de nome para evitar novas coincidências desagradáveis. E como o senhor começou a escrever poesia? Aos 13 anos, mais ou menos, 14, eu lendo gramática, estudando gramática, tomei conhecimento dos poetas da língua portuguesa, que havia nessa gramática uma antologia de poetas desde Camões até Maria Andrade. Eu fui lendo e achei legal a poesia e tal. Eu praticamente não tinha prestado atenção. Então me entusiasmei e achei que, mas sem maiores pretensões, né? Achei legal tentar fazer aquilo e tal. E foi assim que eu fui me interessando e terminei me envolvendo mesmo. Como começou o movimento da poesia concreta? O meu livro, A Luta Corporal, que foi publicado em 54, desintegrou a linguagem poética. E isso motivou o Augusto de Campos Haroldo e o Décio a entrar em contato comigo, porque eles também queriam fazer uma poesia nova. Então, como eu desintegrei a poesia velha, eles achavam que era o caminho aberto para se fazer uma nova poesia. Então, começamos a conversar, discutir, trocar correspondência, e disso nasceu uma poesia que não era... Como eu tinha desintegrado a linguagem, quer dizer, a sintaxe e tal, então surgiu uma poesia sem sintaxe verbal, uma poesia cuja sintaxe é visual. A poesia concreta é isso, é um poema que é feito sem o discurso poético. Então, assim, mar azul, barco azul, barco azul, mar azul, barco azul. É uma sintaxe visual, não é um discurso, como a poesia tradicionalmente é. Por que o senhor decidiu se afastar do movimento concretista e fundar o movimento neoconcretista com a Lígia Clark e o Hélio de Sica? O pessoal de São Paulo era mais ortodoxo, mais metódico, mais teórico. Então, eles queriam criar uma teoria da poesia concreta e criaram uma teoria, segundo a cabeça deles, que resultou na nossa divisão, na cisão. Porque dizendo que a poesia, a partir dali, a poesia concreta ia ser feita a partir de equações matemáticas. Eu achei isso uma bobagem. E liguei para o Augusto e falei que não tinha cabimento, que isso não era possível fazer, que isso era um troço... Mas eles não desistiram e insistiram em publicar o tal manifesto dizendo que a poesia ia ser feita matematicamente. Então, com isso, deu-se a ruptura. E o que é uma poesia engajada para o senhor? O senhor acha que a poesia engajada é uma poesia que nasce antes da teoria ou não? A poesia engajada é outra coisa. Quer dizer, a poesia engajada ela está muito mais preocupada em política, em fazer política, do que em fazer poesia. Teve um período que eu me envolvi muito com a política, né? Fiquei mais distante dessas questões puramente literárias e estéticas, e fiquei preocupado em ajudar a mudar o Brasil, como eu achava que deveria ser, e o grupo meu, que era o pessoal do CPC da UNE, o Vianinha, a Tereza, o Armando Costa e etc. O nosso grupo, o João das Neves e tal. Então, eu comecei a perceber que, de fato, essa poesia não tinha verdadeira qualidade literária. E continuei a fazer poesia engajada, mas já preocupado com a qualidade literária. Se a pessoa ler meu, vai ver que no começo os poemas têm muito mais preocupação ideológica e tal do que literária. E depois vai ganhando
a qualidade literária, porque você tem que compreender, né, que você, se vai fazer teatro político, antes de tudo tem que fazer bom teatro. Se vai fazer poesia política, antes de tudo tem que ser boa poesia. E foi esse envolvimento com os CPCs que o levou para o exílio? O envolvimento com o CPC me levou à participação política, não é isso? E a minha ligação com o pessoal do partido. O golpe de 64 queimou a UNE, destruiu, acabou com o CPC, acabou com tudo. Então, eu aí decidi entrar para o partido porque eu estava disposto a lutar contra aquela ditadura que estava nascendo ali. Mas aí, com a repressão, o ato institucional número 5 e a repressão aumentou, prenderam um companheiro, torturaram o cara e ele terminou dizendo tudo que ele sabia, inclusive quem fazia parte da direção. Aí me citou. Então, o partido, ao saber disso, mandou me avisar que eu fosse para a clandestinidade, porque eles iam me prender, os outros eram clandestinos, mas eu era um jornalista, estava trabalhando, né, normalmente. Então, eles iam me prender, achando que eu era da direção, e querer que eu falasse coisas que eu absolutamente não sabia, porque eu não participava da direção, e ia terminar sendo torturado e morto, possivelmente. Então, para evitar correr esse risco, eu fui para a clandestinidade. Fiquei rodando de casa em casa e aí chegou num ponto que não dava mais para ficar aqui. E aí o partido sugeriu que eu fosse para Moscou, para sair daqui, para evitar ser capturado e torturado. Então eu fui para Moscou e lá eu fiquei durante 2 anos. Nessa sua experiência em Moscou, o senhor disse que se bacharelou em subversão, mas hoje afirma que não acredita mais no socialismo. Por quê? Não, eu falei isso porque como eu fui para lá fazer um curso na escola do partido, então eu brinco dizendo que eu me bacharelei em subversão. E de fato aprendi muita coisa lá na escola do partido, inclusive eu fiz um curso de metodologia do Capital de Karl Marx, que me ajudou muito a entender o que era aquilo, inclusive a depois ter uma visão crítica daquilo. O marxismo é uma coisa muito generosa e que veio com o objetivo de criar uma sociedade justa. O Marx estava certo, inclusive porque o século XIX, o capitalismo do século XIX era uma coisa inacreditável. É uma selvageria, uma exploração realmente. As pessoas eram quase escravos, porque não tinha jornada de trabalho estabelecido, não tinha direito à aposentadoria, o cara trabalhava até morrer e não tinha direito a nada, compreendeu? Pegavam crianças em orfanato com 8, 10 anos de idade, botavam para trabalhar 12 horas, 15 horas, quer dizer, então isso era uma coisa que tinha que acabar, né? Então ele iniciou essa luta junto com outros líderes e pensadores, então, que mudou o mundo. Hoje o trabalhador tem os direitos que nós conhecemos, quer dizer, não pode nem comparar com aquilo. Então nisso a contribuição do marxismo foi decisiva e importante. Onde é que está errado? Está errado quando diz que o patrão só explora, que quem faz tudo é o trabalhador, aí é mentira. O empresário é um intelectual que, em vez de fazer soneto, faz empresas. Sem ele, a sociedade não caminha. Porque não é que o empresário, sem o homem criativo, sem o homem de iniciativa, disposto a fazer as coisas não andam. A economia não anda sem isso, você está entendendo? Então, eles retiraram da economia exatamente aquilo que faz a economia caminhar e entregaram a economia para 6 burocratas ou 10 burocratas do partido que não entendem de nada, só entendem de política, ideologia. Então, tinha que fracassou. A União Soviética foi invadida por alguém? Ela fracassou economicamente, não deu certo. E não podia dar certo, porque você tirou da sociedade o setor vital, criativo, que é o empresário. A iniciativa privada, que isso é um insulto. Você compreende? Então, esse é o erro. E tem que compreender isso. Não se trata de que agora a sociedade é justa, não é. Então, não deu certo, mas não quer dizer que está certo explorar as pessoas.
Está certo um milionário americano ganhar $1 milhão de 5 em 5 minutos. Isso não está certo. Enquanto o outro está morrendo de fome, enquanto o outro não tem onde morar. Isso não está certo, tem que mudar. Agora, se você tentou mudar por um caminho e não deu certo, busca outro. Ferreira, agora você escreveu uma biografia sobre Anísio da Silveira e teve 2 filhos esquizofrênicos, um inclusive faleceu. Como é que você vê a internação em hospital psiquiátrico? Quando o doente mental entra em surto, a única solução é interná-lo. Ninguém hoje prega internações como havia antigamente, 10 anos, 20 anos, ninguém prega isso. Isso aí, a internação é uma bobagem, o movimento contra a internação é uma bobagem, é mais uma bobagem. O Brasil é cheio de bobagem, o cara não entende de nada. Eu duvido que se ele tivesse um filho esquizofrênico, ele fosse defender essa tese. O filho do Eduardo Coutinho matou o Eduardo Coutinho, minha filha. Ele não internava o filho. Está compreendendo? O cara entra em surto, ele faz qualquer coisa. Meu filho entrou em surto uma vez e ia estrangulando a empregada, que ele amava. Depois que ele caiu em si, eu impedi, a minha mulher, tá, tudo bem. Aí ele, poxa, o cara não faz aquilo por querer fazer, ele não está consciente do que ele está fazendo. Tá compreendendo? Então, neste momento, ele pode não só fazer isso com a pessoa, ele pode se jogar pela janela. Ele pode se matar, pode fazer qualquer coisa. Então, o surto, a internação é neste momento. Porque ao ser levado para a clínica, ele aí toma uma dose maciça de remédio, sai do surto, porque graças a isso, quer dizer, graças a esses remédios já se pode fazer isso, sai do surto, está compreendendo? Fica lá um tempo, passa a ter o médico, busca qual é a dose de equilíbrio normal para ele, que dá para... Ele pode ficar lá 1 mês, 2 meses, conforme seja o nível da doença dele, da gravidade, e vem embora para casa. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho fique internado para sempre. Isso, você está entendendo? Uma vez tinha um deputado aí que vivia com essa tese contra a internação, aí eu falei, pois é, ele ama mais meu filho do que eu. Não, isso é tudo palhaçada, agora o nego fica fazendo tudo representando. É um desrespeito às pessoas. Uma família que tem uma criança, um garoto, um adolescente, é uma coisa grave, é um drama muito sério. Eu sei porque eu vivi isso. E o cara não pode brincar com isso, tá? De ficar como o regime do Lula fez aí. Fechou 30 mil leitos para doentes mentais. 30 mil leitos. Eu, quando meu filho entrava em surto, punha numa clínica particular, porque eu tinha dinheiro para pagar. Agora, quem não tem dinheiro, mal tem dinheiro para sustentar a família, vai pagar a clínica particular. Então, essa medida do Lula, do governo do PT, é contra o povo, é contra o pobre. É uma medida escrota, porque eles não entendem de nada. O PT não entende de nada. Ele não tinha programa de governo, ele não tinha nada. Como, em geral, os partidos socialistas são assim, eles não têm programa de governo. Se eu tirar a burguesia e puser a classe operária, está tudo resolvido. Isso aconteceu na União Soviética, resultou em 30 anos de fome. Desmonta o esquema capitalista, que está funcionando bem ou mal, explorando, mas está funcionando, desmonta e não tem o que botar no lugar. E aí foi a que está, 30 anos de fome. Você está compreendendo? Eu tinha um professor lá na União Soviética que me dizia o seguinte: você sabe quantos séculos foi preciso para que em Paris, todo dia, às 8 da manhã, todo mundo possa tomar café, comer croissant, ter café com leite, sabe quando é? Séculos. Isso não foi montado por teoria, foi surgindo as fazendas, fazendo e foi montado. Então hoje, quando o cara acorda, ele sabe onde consegue um croissant, onde tem... Se você desfizer isso, nego, para remontar, não dá. Você está entendendo? Porque a vida não é teoria. Compreende? A vida não é teoria, isso é uma visão cretina. Agora, o senhor nunca teve medo de dar declarações polêmicas, enfim, dar a sua opinião. Por que o senhor recusou tantas vezes entrar na Academia Brasileira de Letras? Demorou tanto?
O senhor tem medo de se enquadrar? Não tem medo, imagina, não tem nada com isso. O problema, a academia nunca foi projeto meu. Eu, aliás, na minha vida, não tenho projetos, eu não vivo fazendo projeto. A minha vida é uma invenção. A vida de todo mundo é a invenção, a vida é inventada. Mas, eu digo, a minha, especialmente, é uma coisa que eu não vivo programando nada. Se eu descubro uma coisa e essa coisa me envolve, me comove, me estimula, eu embarco. Agora, eu não vivo planejando coisas. Por exemplo, essas colagens que eu estou fazendo atualmente. Colagens em relevo, isso não existe. Não existe na arte colagens em relevo. Eu não estou dizendo que é bom ou não é, mas não existe isso. Como é que eu descobri isso? Eu planejei? Não, eu estava fazendo uma colagem normal e cortando o papel, quando se revelou o avesso do papel era de outra cor. Aí, em vez de eu voltar para o normal, eu colei assim. Então ficou o verso e o avesso. Aí eu disse, poxa, eu vou começar a fazer isso. Aí comecei a fazer. E esse método do acaso é o que o senhor usa para construir suas poesias? Não, eu não tenho método como acaso. O acaso é da vida. Eu não tenho método de ficar. Eu vou ficar esperando o acaso. Não, eu vou vivendo a minha vida. Velho. Qual é o seu método para criar uma poesia? Não tenho método nenhum. Não tenho. Hein? Para criar uma poesia, o senhor tem algum método? Não tem método. A poesia nasce do espanto. A poesia nasce, por exemplo, eu estou aqui, toco o telefone, eu me levanto e o meu osso, o fêmur, bate na bacia, aí eu volto, pô, eu tenho um osso dentro de mim. Teoricamente, todo mundo sabe que tem osso dentro do osso, mas uma coisa é você sentir bater como duas pedras dentro de você, um troço material. Mas osso pensa? Eu sou isso? Então nasceu o poema. Não é programado, vou me levantar, vou fazer o osso bater. Não existe isso. A poesia nasce do acaso e do espanto. A vida é assim, compreende? Então, desse jeito e de outros, toda a poesia nasce. Por isso, faz 5 anos que eu não escrevo mais. Enquanto eu não me espantar, eu não escrevo, porque eu não vou ficar inventando coisa para dizer que eu continuo fazendo poesia. As coisas são assim mesmo, as coisas surgem e terminam um dia. Bom, então, infelizmente, vamos terminar também a nossa entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Tá legal, obrigado.